Bom dia, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai começar um conteúdo novo, não tão novo assim, porque vocês já viram esse conteúdo, que vai ser sobre sujeito e predicado. Depois de ter visto um pouquinho sobre vozes verbais, visto o objeto direto, a apostila traz um pouquinho sobre sujeito e predicado. E aí, de forma diferente do que a gente costuma ver, eu trouxe um pouquinho de papel e minha letra, para vocês matarem a saudade. E a gente vai estudar um pouquinho sobre sujeito e predicado. Na nossa apostila, na página 76, a gente tem esse conteúdo. Mas, a princípio, a nossa primeira explicação vai ser aqui pela folha mesmo. Vamos atentar à frase que eu coloquei, a oração que eu coloquei no papel. Cientistas descobrem planeta habitável. Uma oração, porque ela contém um verbo, certo? É o que a gente precisa saber primeiro. Toda oração é formada por um verbo. E esse verbo, ele rege essa oração. É a partir dele que a gente consegue identificar sujeito e predicado da oração. O sujeito é tudo aquilo de quem eu falo, de quem eu estou falando na minha oração. E o predicado é o que eu falo sobre esse sujeito. Então, com essa explicação, a gente já consegue perceber quem é o sujeito e quem é o predicado da oração, certo? Então, para facilitar, a gente pode fazer perguntas para o verbo. Por exemplo, quem descobre planeta habitável? Qual é a resposta? Cientistas. Cientistas descobrem planeta habitável. Então, eu vou chamar cientistas de sujeito, porque é de quem eu estou falando, tá? Vocês perceberam que a partir do meu verbo, eu consegui fazer uma pergunta e descobrir o sujeito, tá? Então, quando vocês tiverem dúvida, perguntem para o verbo. Quem descobre um planeta habitável? Obviamente, você vai ter a resposta do sujeito, tá? E aí, tudo que me sobra, já que eu identifiquei o sujeito, eu posso considerar como o meu predicado, que é aquilo que eu falo sobre o sujeito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sujeito de maneira isolada, sobre os seus tipos e classificações. Lembrando que o sujeito é de quem eu estou falando na oração, tá? O primeiro tipo de sujeito que a gente vai ver vai ser o sujeito simples, tá? O que é o sujeito simples? É o sujeito que tem apenas um núcleo. Reparem o exemplo que eu coloquei aqui, ó. A recente descoberta mudou o rumo. Vamos pensar só no sujeito. Quem é o sujeito da minha oração? De quem eu estou falando? Recente, descoberta. Quem é o núcleo? Quem é a palavra mais importante desse sujeito? Descoberta. Um núcleo, então o meu sujeito é simples, tá? A segunda classificação desse sujeito pode ser sujeito composto, tá? A gente pode ter um sujeito composto. O que é o sujeito composto? É quando eu tenho dois ou mais núcleos dentro de um sujeito, tá? Exemplo, tios e primos vieram à festa. Vamos focar só no sujeito, tios e primos. Quais são as palavras principais a quem eu me refiro nesses sujeitos? Tios e primos, né? Como eu sinalizei ali para vocês. N1 como núcleo 1 e N2 como núcleo 2. Então, eu tenho dois núcleos. Então, eu tenho um sujeito composto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sujeito desinencial. Em algumas gramáticas a gente também vai achar como sujeito oculto, por isso que eu coloquei entre parênteses ali para vocês, tá? Como que eu faço para identificar esse sujeito desinencial? O próprio nome já diz, pela desinência verbal, tá? Olha um exemplo, nascemos em maio. Quem nascemos? Olhem que eu coloquei lá entre parênteses para vocês. Nós nascemos. Como que eu identifiquei que nós nascemos? Pela terminação do verbo nascer. Eu nasço, tu nasces, ele nasce, nós nascemos, tá? Pela terminação do meu verbo, eu consegui perceber, pela desinência verbal, eu consegui perceber que esse verbo está conjugado no pronome nós, tá? E aí, eu sei que o sujeito está oculto ali, ele não aparece, mas eu consigo identificar pela terminação do verbo. Outro tipo de sujeito é o sujeito indeterminado,
tá? A gente vai encontrar esse sujeito indeterminado na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular com partícula C, tá, gente? E aí eu não consigo determinar, quer dizer, eu não consigo identificar esse sujeito, tá? Lembrando que eu não consigo identificar caso eu não tenha citado ele anteriormente dentro de um texto, tá? Numa frase solta, igual eu coloquei aqui para vocês, fica fácil de saber que ele é indeterminado, porque não tem nenhum contexto antecedente que me deixe perceber que esse sujeito é indeterminado, tá? Exemplo, roubaram a bicicleta. Quem roubaram? Não tenho como fazer uma identificação. Não tenho nenhum sujeito, não tenho nenhum contexto antecedente ali, então eu não posso identificá-lo. E para fechar as classificações sobre sujeito, eu tenho, por último, a oração sem sujeito, onde vamos ter ocorrências específicas para esse tipo de sujeito, tá? Quando que eu vou ter uma oração sem sujeito, gente? Quando eu tiver um verbo que estiver exprimindo o fenômeno da natureza, tá? Quando eu tiver o verbo haver no sentido de existir, ou quando eu tiver os verbos ser, estar ou fazer me indicando tempo corrido, tá? O que é indicar tempo corrido? Quando eu estiver indicando hora, quando eu estiver indicando clima, tá, gente? Olha um exemplo, nevou bastante. Eu tenho como colocar um sujeito nessa oração? Não tenho. Por quê? Porque é um verbo, nevar, é um verbo que indica fenômeno da natureza, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os predicados. Agora a gente vai falar um pouquinho dos predicados, que são bem mais fáceis em questão de número de classificações, diferente do sujeito, que eu tenho um número maior. O predicado eu só tenho 3 tipos de predicados principais. O primeiro que a gente vai falar é o predicado nominal. O predicado nominal, ele está sempre associado a um verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele que me indica um estado, uma aparência, uma qualidade. Então, o predicado nominal vai ser composto sempre por verbo de ligação, ser, estar, parecer, continuar, permanecer, tá? São verbos que indicam qualidade, estado, aparência, mais um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o que dá uma característica ou uma qualidade para o meu sujeito, tá? Então, olha um exemplo. O pai está orgulhoso. O pai é o sujeito, está orgulhoso é o meu predicado. O verbo vai ser sempre o núcleo do meu predicado, tá, gente? O verbo sempre é o núcleo do predicado. Então, o verbo que eu tenho aí nessa oração é um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho uma característica, eu tenho um estado. Qual é a característica que eu tenho aí? Orgulhoso. Orgulhoso está se referindo a quem? Ao pai, não é o pai que está orgulhoso? Então, eu tenho um predicativo do sujeito. Por isso que o meu predicado é nominal. Já no predicado verbal, o núcleo do meu predicado é um verbo significativo, ou seja, é um verbo de ação, tá? Então, ele vai sempre exprimir uma ação. E aí, eu tenho um predicado verbal. Olha um exemplo. Luísa ganhou o campeonato. Luísa é o meu sujeito, ganhou o campeonato é o meu predicado. O núcleo do meu predicado é o verbo ganhar. O verbo ganhar é um verbo de ação, é um verbo significativo, é um verbo que pede um complemento, tá? Então, eu tenho aí um predicado verbal. E para fechar, a terceira e última classificação, eu tenho um predicado verbo nominal. O que é um predicado verbo nominal? Eu vou ter as duas ocorrências de cima. Eu vou ter um verbo significativo e eu vou ter um predicativo do sujeito no mesmo predicado. Reparem um exemplo. O atleta terminou a corrida feliz. O meu sujeito vai ser o atleta, terminou a corrida feliz é o meu predicado, certo? Reparem no núcleo do meu predicado, é o verbo terminar, é um verbo de ação. Só que, é um verbo significativo, só que o atleta não terminou a corrida de qualquer maneira. Como que ele terminou a corrida? Ele terminou a corrida feliz. É o estado que ele estava feliz, eu tenho um predicativo do sujeito. Então, toda vez que eu tiver verbo significativo mais o predicativo do sujeito, mais uma característica, eu tenho um predicado
verbo nominal. Então, vocês vão agora abrir a apostila na página 76 e 77, porque lá tem um conteúdo todo explicativo e vocês vão fazer uma leitura para a gente partir para os exercícios, tá? Que eu vou explicar aqui o que vocês têm que fazer. Após a leitura das páginas 76 e 77, onde a gente tem uma explicação sistematizada na apostila, tá? Que é o conteúdo que vocês vão estudar. Na página 77, o exercício número 8, a gente tem o início dos exercícios, tá? O exercício número 8 da página 77 pede para vocês identificarem o sujeito da oração e classificar. Vocês vão identificar o sujeito, pode circular, pode sublinhar, fica a critério de vocês, e vão me dizer se o sujeito é simples, composto, desinicial, indeterminado, ou é uma oração sem sujeito, tá? Na página 78, a gente tem o exercício número 9, com uma tirinha do Snoopy. Vocês precisam fazer uma leitura para responder a letra A, que é uma pergunta de interpretação textual. Na letra B, vocês vão para o terceiro quadrinho, fazer uma releitura do terceiro quadrinho e substituir o verbo existir pelo verbo haver, e vão me dizer se vocês perceberam alguma mudança na relação da classificação do sujeito, tá? Trocou existir por haver. Percebeu que houve mudança de classificação? Vai me dizer se sim ou se não. E depois vocês vão classificar o sujeito do verbo precisar, ainda no terceiro quadrinho, tá? Vamos de número 10. Eu tenho duas frases. Encontraram meu celular na arquibancada do ginásio. E 2. Encontramos meu celular na arquibancada do ginásio. Atentem quanto às construções verbais. É possível afirmar que nas duas situações o sujeito é identificado pela desinência verbal? Justifique sua resposta. Vamos lá, prestem atenção. Eu tenho a mesma classificação de sujeito na oração 1 e na oração 2? Prestem atenção nas formas verbais, eu já dei a dica. Eu vou conseguir identificar esse sujeito somente pela desinência do verbo? Prestem atenção na minha explicação sobre sujeito, tá? Relembrem. Continuando os exercícios na página 79, número 11, vocês vão sublinhar o núcleo do predicado, lembrando que o núcleo do predicado sempre vai ser o verbo, e vocês vão classificar esse predicado, lembrando que as três classificações do predicado são o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. No exercício número 12, vocês vão ler esse poema de Carlos Drummond de Andrade e vão responder a letra A e a letra B. A letra A é uma questão de interpretação de texto, e na letra B vocês vão classificar o sujeito e o predicado e o quarto verso do poema. Então, vocês vão voltar lá no texto, no quarto verso, e separar o sujeito do predicado e fazer a classificação. E para fechar os exercícios de hoje, a gente tem o número 14, com duas orações, onde na primeira, os estudantes fizeram uma avaliação. 2. Os estudantes estavam tranquilos. Na letra A, vocês vão identificar o núcleo do predicado, em 1 e no 2, tá? Vocês vão identificar qual é o núcleo do predicado no 1 e no 2. E na letra B, forme um período com apenas uma oração a partir das frases apresentadas. Em seguida, explique se a classificação do predicado mudou.
Vocês vão criar, a partir das duas informações, das duas frases, uma única oração e vão me dizer se a classificação desse predicado foi alterada. Muito fácil, é só vocês pensarem. Qualquer dúvida é só me chamar no chat, estou à disposição. Um beijo!